Olá, boa noite. Esperar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar. Boa noite, Chile, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Boa noite. Esperar só mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente começa a falar sobre as lâminas sagradas, né? Que é a proposta de hoje. Então, oi Magda, boa noite. Boa noite, Bia. Um pouquinho de sálvia para todo mundo aí. Oi, Jefferson, tudo bem? Só mais um minutinho e aí a gente começa. Bia, beijoca. Oi, Elisa! Quanto tempo! Muito bom. Oi, Elisa. Então, tô botando aqui um pouco de sálvia, que é sempre como eu começava na época da pandemia. Eu fazia toda quarta-feira o que eu chamei de o encontro dos guardiões, em que eu falava de cada um, né? Cheguei a fazer, não me lembro, mais umas 20 e tantas lives e tal, durante aquele período. Foi muito legal. E depois disso eu não fiz mais lives nem nada, então faz muito tempo que eu não faço. Então se der alguma coisa aqui até técnica assim, oi Elaine. Então, bom, eu vou começar a falar um pouquinho sobre um pouco da história, né? Como é que foi criado, como é que isso veio para mim, porque muitas pessoas me perguntam, né? Sobre as lâminas, como usá-las, o que fazer, se só dentro do alinhamento energético que a gente pode usá-las, né? Então, assim, aí eu vim esclarecer um pouco, né? Sobre falar um pouco delas, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, independente de estar dentro do alinhamento ou não, né? Para mim, as lâminas sagradas, como eu as chamei, né? Lâminas sagradas, o caminho da revelação. Foi apaixonante ter acontecido comigo, de eu ter tido esse insight, foi maravilhoso, né? E então vou falar um pouquinho assim. As lâminas sagradas, elas são um baralho, cartas, né? Que eu não chamei de cartas, né? Mas chamei de lâminas, porque eu achei que carta ficava um pouco tipo baralho de jogo e tal, e eu quis então chamar de uma outra forma e me veio o nome Lâminas Sagradas, o caminho da revelação. Então, as lâminas sagradas, elas são, na verdade, elas nasceram, né, dentro do alinhamento energético, antes de elas serem transformadas em cartas, né, como elas são hoje em dia, né, que é um deck, que são as lâminas. Elas eram, na verdade,
frequências de luz. Cada um dos guardiões, ou seja, cada uma das cartas, né, era um guardião da dimensão de consciência crística, que é uma ferramenta do alinhamento energético. E eu, em 2006, eu estava fazendo a minha formação em alinhamento energético e eu também sou artista plástica. E aí, de repente, assim, do nada, me veio em fazer uma imagem de cada uma daquelas frequências, de cada um dos guardiões, né? E aí eu falei com a professora na época, que nem era a professora que estava, era assistente e tal, e aquilo me veio como iam caindo as fichas, né? Cada vez que eu falava o nome de um dos guardiões ou de uma dessas frequências, vinha a imagem como uma foto, assim. E aí eu comecei a desenhar, né? E transformei elas, então, nesse deck de cartas, né? Que eu chamei de lâminas sagradas. Elas foram criadas por mim, né, em 2006, não as frequências. As frequências já existiam. Cada frequência dessas, ou seja, que a gente chama de guardiões da dimensão de consciência crística, que é um plano que vibra na frequência do amor, né, que é a egrégora que dá suporte energético e espiritual à terapia do alinhamento energético. Então, elas foram criadas, na verdade, na época em que eu estava fazendo a minha formação, em 2006. Já existiam as frequências. O que me veio foi fazer as imagens, a representação gráfica de cada um deles. E evidentemente que foi assim, foram 15 dias de uma conexão enorme com cada um deles, porque eu nunca imaginei que na verdade eles iriam conversar comigo daquela forma, né? Eu achei, inclusive, quando eu falei assim, será que eu posso desenhar os guardiões? E na verdade não foi um desenho que eu fiz, né? Foi exatamente a forma como eles gostariam de ser mostrados, né? Como eles gostariam de ser representados. Tanto que, na verdade, são desenhos muito simples. Não tem nenhuma sofisticação, não tem nada disso, porque era exatamente a forma como eles diziam que eles queriam ser representados. Então, e foi assim, foi muito legal, porque tinha uma conexão muito grande com eu quero essa cor, porque essa cor representa isso, eu também faço isso. Quer dizer, foi um papo assim muito, muito legal, muito prazeroso, sabe? De construir esse deck, né? De canalizar cada uma dessas imagens. Foi um presente que eu recebi, assim, da dimensão de consciência crística, né? Então, e na verdade, o que eles são, né? São frequências, né? Eles são chamados de guardiões da dimensão de consciência crística, mas para mim é super importante, eu acho que tem muito a ver com chamá-los de frequência, tanto que eu chamo eles de frequência de luz, porque são frequências mesmo. Cada um deles trabalham em algum nível da nossa consciência, em algum nível do nosso dia a dia, como se eles pudessem, o entendimento de cada um deles, saber de cada um deles, o entendimento do que cada um deles quer dizer, nos leva a uma reflexão sobre aquela questão a qual eles representam, ou a qualidade de cada um deles, né? Então, conhecer esses guardiões não é pura e simplesmente usá-los de alguma forma, e sim para mim é uma ferramenta de autoconhecimento, porque cada vez que a gente consegue compreender o que cada uma dessas frequências tem a nos dizer, a gente começa a refletir como é que essa frequência funciona dentro da gente, né? Por exemplo, sei lá, eu vou um dia de manhã e tiro o veludo, que é o primeiro que tá aqui em cima do deck, né? Que é o veludo, né? Então tá, o que ele quer dizer? O veludo tem a ver de como é que a gente se expressa.
não é o que a gente fala, é como a gente fala, né? Como a gente fala com a gente, como a gente fala com o outro, como é que a gente usa as palavras, né? Quer dizer, você usar uma palavra doce, mas que ela venha carregada de um rancor por trás do que você está dizendo, não é usar a palavra como ela de fato deveria ser, e nem amaciar as palavras. O veludo serve para aveludar as palavras. Então, quando a gente compreende o que o veludo, por exemplo, com o que é que ele trabalha dentro da gente, né? A gente começa a refletir e pensar, eu tirei ele hoje, né? Vamos supor, todo dia de manhã tirar um para ver como é que ele vai agir com você durante aquele dia. Criar uma intimidade com cada uma dessas frequências é estar, na verdade, a cada dia e a cada momento olhando para si mesmo, né? Será que eu estou usando a palavra como eu deveria? Como docemente comigo, né? Como é que eu falo comigo? Como é que eu falo com uma outra pessoa? Né? Então, os guardiões da dimensão de consciência crística, no meu entender, hoje em dia, cada hora em que a gente consegue se aprofundar no conhecimento, e depois eu sinto que os guardiões, eles são, quanto mais você usa eles, mais você cria uma intimidade tão grande com eles que eles te respondem com uma assertividade, com uma objetividade daquilo que você precisa saber, né? Então, assim, são frequências de luz que nos ajudam a trazer consciência de como é que a gente pode viver aquela qualidade que aquele guardião está nos dizendo dentro da gente da melhor maneira possível, né? Com mais consciência possível. Então, o conhecimento deles é maravilhoso. E aí, muitas pessoas me perguntam, né, como usar os guardiões. Os guardiões, na verdade, eles são uma ferramenta, né, eles foram criados como uma ferramenta do alinhamento energético, né? Então, os guardiões são frequências de luz do alinhamento energético que é usado na sessão do atendimento do alinhamento, né? Aí a gente não usa as cartas físicas, né? A gente usa para instalar essa frequência no corpo energético do cliente, né? Então, a gente trabalha com os conteúdos psicoemocionais que dentro do alinhamento energético a gente chama de corpos energéticos, né? Então, quando a gente instala uma frequência dessas dentro daquele corpo energético que está precisando compreender aquela questão, porque ela está com um problema que tem a ver com aquela linha de reflexão, de cura e de frequência mesmo daquele guardião, a gente estala os dedos e automaticamente instala essa energia dentro no corpo energético do cliente, e ele começa a sentir aquela frequência. Então, nós, enquanto terapeuta do alinhamento, dentro de uma sessão do alinhamento, a gente dá esses comandos, instala os guardiões necessários, né, dentro da questão que o cliente está trazendo. A gente não usa as lâminas físicas, né? A gente usa a frequência de cada um desses guardiões, né? Então, essa é uma forma, e foi para isso que eles foram criados, como uma ferramenta dentro do alinhamento energético. Então, os terapeutas de alinhamento energético, eles não usam o baralho físico na hora da sessão do atendimento, né? Mas as lâminas sagradas, hoje em dia, elas são não só usadas dentro do alinhamento energético. Muitas outras pessoas em outras terapias usam as lâminas, e aí sim podem ser tirada para um cliente, uma resposta de alguma coisa. Muitas pessoas usam, por exemplo, antes de um atendimento
psicólogas, pessoas que, ou reikianos, ou até consteladores familiares e tal, tiram, por exemplo, uma carta antes do cliente chegar. Tipo assim, o que aquela carta vai indicar? Uma possível questão que aquele cliente vai trazer, ou como é que pode funcionar aquele cliente, do que ele pode estar precisando. Por isso você acabou de tirar. Tem aqui uma amiga, Magda, que é psicóloga e tal, não sei o quê, e ela, psicóloga e outras coisas, né, consteladora e tal, e ela fala, e ela acabou de me dizer assim, eu uso muito. Então, assim, não, eu acho que hoje em dia as lâminas, elas não são especificamente mais somente para o alinhamento energético, né? A Elisa, que é bailarina, acabou de dizer, eu tiro antes de dançar. Ou seja, a forma como a gente pode usar, né, as lâminas sagradas, eu digo aí o deck, né, as lâminas físicas, né, tem inúmeras formas de você usá-las, né. Então, por exemplo, dentro do deckzinho que quando eu disponibilizo para venda, né, ele tem um livreto. Né? Dentro desse livreto vão até algumas possibilidades, tem um livretinho, tá vendo? Ó? Tem algumas possibilidades ali dentro de você trabalhar com essas lâminas, tanto para você como qualquer um amigo, uma pessoa de família, um cliente, um trabalho. Por exemplo, eu sou taróloga, né? Então, tem um trabalho, por exemplo, que eu faço que chama-se Mandala dos Guardiões. Porque eu jogo tarô em cima da mandala astrológica, né? O meu jogo é assim. Então, só que eu também, a mandala dos guardiões, eu uso a ferramenta da mandala astrológica com os guardiões. Então eu vejo qual é a situação da primeira casa, segunda casa, né? Porque cada casa tem uma questão, né? Então, também é uma forma, né, de eu usar, mesmo no jogo de tarô, especificamente, mesmo no tarô, eu coloco também os guardiões juntos, né, porque é interessante, porque eles vêm, na verdade, me validando naquilo que eu tô trazendo para o cliente. Não só aí, quando eu tenho duas leituras, né, duas leituras na mesma casa, então enriquece, né? É muito, muito interessante mesmo o trabalho com as lâminas, né? Então pode usar, por exemplo, sei lá, aqui uma proposta, por exemplo, fazer um autoalinhamento, eu ensino ali uma forma, né, de você trazer e falando, deixando a boca falar, aí depois trazendo o guardião para ver qual questão aquilo que você está dizendo tem a ver com o que, na verdade, né? Então, são formas da gente usar. Por exemplo, passado, presente e futuro. Né? Um guardião para o passado, um guardião para o presente, um guardião para o futuro. Sei lá, eu tô com uma questão que eu quero saber. Onde é que eu me meti? Por que eu tô nessa enrascada, né? Então eu colocando passado, presente e futuro, e eles me respondem com muito... A mim não. Todo mundo que... Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo, né? Que são alunas, que são pessoas que já fizeram o curso comigo e tudo, né? E que conhecem os guardiões, não só comigo, mas que conhecem os guardiões e tal, sabem da potência deles. Né? Sabe da capacidade que eles têm de serem muito objetivos. E o que mais eu acho interessante é que como eles vão cada dia mais, né? Cada dia mais eles vão ficando, parece que eles criam um corpo, né? Por quê? Isso tudo porque são muitas pessoas pensando neles da mesma forma. Sabe? Pensando naquele guardião, chamando o guardião, instalando aquele guardião, tirando a carta, né? Tirando a lâmina, ou pensando naquele guardião. Eles vão criando um corpo. São muitas pessoas pensando na mesma coisa,
aquilo começa a ficar cada vez mais potente. Quanto mais a gente fala dos guardiões, quanto mais cada um, pode ser aqui, pode ser na Europa, pode ser onde for, não importa. Cada vez que a gente vibra, ou chama, ou pede, ou conversa, ou instala, seja o que for, cada um desses guardiões, esses guardiões vão tomando cada vez mais força, ficam cada vez mais perto, sabe? Então, é uma forma da gente usá-los da maneira, muitas maneiras a gente pode de verdade usar os guardiões, né? Então, eu já falei um pouquinho de como usá-los, né? E o mais legal é quando a gente trata, eu sempre falo assim, que quanto mais você conhece os guardiões, quanto mais você usa as lâminas, né? Quanto mais você vai, pergunta, fala, aí quanto mais eles vão ficando íntimos, né? Eu sempre digo que eu não quero os guardiões distantes, né? Como se eles fossem deuses, não, eu quero como se eles fossem brothers, sabe? Então, quanto mais eu falo com ele, eu converso com eles como se eu estivesse conversando com um amigo, que é o que eles são, na verdade. São frequências, né? Cada vez que eu penso num deles, ou cada vez que eu instalo um deles, né? Ou no trabalho, ou para mim, né? Porque eu posso instalar os dedos e instalar em mim uma frequência dessas de luz que eu esteja precisando no momento, por exemplo. Né? Eu posso estar passando por num momento do meu dia a dia. Meu Deus do céu, um estresse, tô no trânsito, um estresse danado, tô entrando, né, sei lá, uma ansiedade me tomando, qualquer coisa. Eu instalo o Granaquer, né, que é para me trazer, para baixar minha bola, né, para me trazer essa calma e a serenidade daquele momento, né. Então, é muito legal. Outro dia mesmo foi interessante que eu tava de férias e eu levei um tombo e caí de cara no chão. Não foi mais ou menos no chão, não, porque eu achei que eu não ia cair, então eu segurei meu óculos que estava pendurado aqui e segurei o celular, entendeu? Então assim, eu achei que eu não ia cair, eu achei que eu ia dar uma catada de cavaco, mas não ia cair. E aí eu caí de frente assim, pá, com a cara no chão. Eu me lembro do barulho que fez o meu nariz batendo num chão de pedra, pura e simplesmente assim. Então eu abri o nariz aqui assim, né? E aí, cara, eu tava num lugar, né? Tava num spa lá, tudo bem, correu todo mundo, e gelo pra cá, e papel pra lá, era sangue pra tudo quando era lá. Aí tá, eu falei assim, bom, eu quero ir pro meu quarto, vou deitar e tal. Aí fui pro meu quarto, uma bolsinha de gelo e tal, torci o pé, aquelas coisas. Aí eu me lembrei, eu falei assim, vou chamar a doutora Arismar. Aí peguei e fiquei com a mão assim, em cima do meu nariz e chamando por eles. Chamando pelo doutor Arismar, que é o médico dos médicos da dimensão de consciência crística, e ele trabalha com um outro grupo de guardiões que chama-se engenheiros genéticos. E aí, eu fiquei assim, isso aconteceu, eram 10 horas da manhã, mais ou menos, e eu fui pro quarto e fiquei assim, sabe, no quarto, mentalizando eles, eu via, sabe, assim, na minha tela mental, eu via o trabalho dos engenheiros genéticos de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. E eu fui acalmando até eu dormir um pouco depois e tal. Quando foi 8 horas da noite, que era a hora do jantar lá, eu subi. E aí eu não tinha mais nada no nariz. Eles estavam querendo, pra você ter ideia, abriu mesmo, que eles queriam me levar para o hospital. E aí era só um tracinho assim, um risquinho aqui assim. Não tinha mais aquela coisa assim que tava, sabe? Foi muito impressionante assim. Então, eles têm mesmo, eles vibram na frequência da cura, eles vibram na frequência do amor, né? Que é a frequência que é capaz de transmutar, a frequência que é capaz de curar, né? Então, é muito, muito interessante assim. As lâminas sagradas, na verdade,
foi o primeiro baralho, né? Agora até existem outros, uma pessoa na Alemanha fez, tem aqui no Brasil também já fizeram outros e tal, mas esse foi o primeiro deck, né, de cartas que foi feito, né? Então, assim, todas as pessoas, ou todas, pelo menos as que conhecem, né, e tem bastante gente que conhece, trabalham trabalham com os guardiões e tem o deck de cartas para isso, todas as outras possíveis usos, né? Então é muito interessante assim a gente falar deles, né? Então, aí eu vim falar para vocês porque me pediram para vir falar sobre os guardiões. Para que servia, porque fica muito achando que os guardiões eles só servem para o alinhamento energético, né? Então, tem alguém aqui falando Gourmet Buffet Eventos, que eu não sei o nome da pessoa, mas ela falando que teve uma dor na lombar e que pediu a doutora Dismar que viesse, porque são frequências. São frequências, então sempre que a gente pensa num deles, a gente entra na frequência daquele guardião, da frequência de todo mundo que ele já curou, da frequência que todo mundo já colocou o amor, entendeu? Quer dizer, quando a gente pensa numa coisa, a nossa energia está onde o nosso pensamento está. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, é lá que a gente está. Quando a gente chama por eles, eles estão do lado. É uma frequência que está vibrando nas nossas células, que a gente pode não perceber, né? Mas quando acontece alguma coisa assim física, e a gente percebe mesmo, fala, caraca! E as pessoas dizem assim, Ângela, o que eu te vi de manhã, eu não estou entendendo como é que tinha uma cicatrizica, né? Isso em quê? De 10 da manhã às 8 da noite, né? Então, assim, como eles são potentes mesmo, né? Então, só para dizer que eu faço workshops, né, das lâminas, né? Na pandemia eu comecei a fazer, porque eu nunca tinha feito nada online. Gente, nada. Quando veio a pandemia eu falei, caramba, ferrou. Porque na verdade, de o que eu vou trabalhar agora, né? E eu comecei então a fazer online. Então, eu faço esse workshop online onde eu falo de cada um deles. Falo mais sobre cada um deles. Dentro do deckzinho vai um livreto, mas que eu falo menos, né, ali, né? Então, durante o workshop eu falo mais sobre cada um, como é que os alinhadores, né, ou as pessoas que trabalham com as lâminas, né, podem usar, quando usar, qual o guardião para usar para aquela questão, qual o guardião para usar para aquela outra questão. Então, assim, é como se a gente desse uma aprofundada em cada um deles, né? E aí, agora, a pedidos, eu vou fazer um dia 20, 29 e 30 de julho, eu vou fazer um presencial, que eu não faço eu só fazia presencial, porque eu não fazia nada online, né? E aí agora eu vou fazer a pedidos, eu vou fazer no dia 29 e 30, eu vou fazer um presencial, né? Então, assim, quem quiser saber mais sobre como usar e tal, enfim, é uma oportunidade, assim, da gente estar com eles, né? Então, gente, eu não vou fazer uma live enorme. Eu vim porque as pessoas falavam, Ângela, fala um pouco, porque às vezes eu não sei como usar. Pessoas que nem são alinhadoras e que nem são terapeutas, né? Mas e que veem as cartas e adoram as cartas. Ai, que legal, que bacana, não sei o que. Como é que eu posso usar, né? Então, eu tô dizendo aí uma forma de poder usar também para quem não é terapeuta, entendeu? Usar para si mesmo,
para ver as coisas, consultar, uma resposta que queira saber, entendeu? Então é isso. Galerinha, seguinte, quem quiser fazer alguma pergunta, se quiser... então, perguntaram aqui, vai ser no meu espaço, que é aqui na Barra da Tijuca, no Itaiangá. Então, depois, quem quiser, tem lá, peraí, o meu Instagram é @AngelaFusaro. Lá tem as informações e tal. E qualquer coisa, lá também tem meu Instagram. E podem mandar, sabe, porque eu respondo, tá, gente? Então, a Valéria Gomes está dizendo que fez 2 vezes até quando era online, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é o quê? Eu não sei muito mexer nesse negócio aqui não, gente. Peraí. Então, Morena, eu não sei mexer, não sei se eu posso mexer aqui para ver para cima, porque passou rápido, eu não vi muita coisa, mas tudo bem. Tá. Gente, me explica uma coisa. Tem algumas pessoas aqui pedindo para participar, mas me diz para quê que é. Se quer falar alguma coisa específica e tal, porque eu não sei quem é, na verdade. Porque às vezes fala com outro nome e tal. Então, gente, olha só. Então, acho que a gente fica por aqui. Quem quiser me procurar e falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só entrar pelo meu WhatsApp e tal e me perguntar. Tá bom? Gente, super obrigado para quem entrou aí. Um beijo bem grandão para todo mundo. Que vocês tenham uma linda noite de sono. E a Morena tá dizendo que vai no Instagram, na página. Isso. Então tá certo. Gente, um beijo grandão. Super obrigada pela presença. E qualquer coisa a gente vai se falando. Tá bom? Beijo. Eu não sei como é que eu vou sair daqui, mas eu acho que é no xizinho aqui, né, gente? Beijinho. Bye, bye. Tchau.